Quero saudar você, querido professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos atrasados com a nossa aula, porque estamos fazendo uma mudança pessoal de um bairro para o outro. E graças a Deus, não só Deus nos permitiu um lugarzinho bonzinho para nós estarmos junto com a nossa família aqui, mas para coroar esta mudança, trouxe a minha amiga, companheira de trabalho na obra de Jesus. Amém. Quase 30 anos trabalhando para Jesus juntas. É verdade. Né? Quase 30, estamos chegando lá. Eu cheguei aqui em 96, você já andava mais uns 10 anos trabalhando aí nas missões, mas estamos aqui juntos. Com certeza você não conhece todos estes detalhes, mas ainda assim eu estou compartilhando com você a minha felicidade, ainda que atrasada, para contribuir com você na sua lição da Escola Dominical. Espero em Deus que a gente faça uma aula muito dinâmica. A questão de Jeremias, a irmã Vânia tem feito um devocional todos os sábados no outro canal, Devocional Simple Pentecostal. É o outro canal que aos sábados ela tem feito um devocional no livro de Jeremias, fez o de Isaías, agora de Jeremias. Professora Vânia... Ao contrário. É ao contrário, fez Jeremias, agora de Isaías, exatamente. E como é que chama? Ela é professora de Antigo Testamento, Seminário Bíblico, gosta dessas coisas de história, arqueologia, todas essas coisas assim, é com ela. Então, graças a Deus, tem sido complementando, né, o nosso trabalho. Ela é professora neste canal das aulas dos juvenis, e por enquanto é só isso, porque a gente já tem uma carga boa por aqui, né, é verdade, professora Vânia? Mas, se Deus quiser, mais pra frente, vamos ver se a gente entra com os adolescentes. Por agora, o chamado de Jeremias, classe dos jovens, o que nós vamos fazer, meus queridos irmãos, uma vez que estamos já bem adiantado, eu vou dar 4 partes desta aula, onde eu vou sugerir para você fazer, não é ter um contato com o aluno, né? Porque o estudo por si, ele está bem escrito, está fácil o entendimento, então com certeza você vai estar lendo a lição com a sua turma, mas em 4 pontos eu marquei coisas que nós podemos fazer uma discussão, pedir a opinião dos alunos sobre aquilo ali, e que são coisas importantes, muito relativas ao nosso dia, à nossa vivência dos dias atuais, e isso é importante para nós. Então, no tópico primeiro, que é chamado A Natureza do Chamado de Jeremias, mais uma vez a lição primeira, sobre o chamado de Jeremias, é o título, né? Na página 5, tem o primeiro tópico chamado A Natureza do Chamado de Jeremias, o primeiro subtópico é a pessoa de Jeremias, o segundo subtópico, a vida de Jeremias, e no finzinho deste subtópico, as 2 últimas frases da página 6 lá em cima diz o seguinte: a consagração de Jeremias ocorreu antes de seu nascimento, antes que os seus pais tomassem alguma decisão sobre o futuro dele. Deus já o havia separado para profeta. A vida de Jeremias pertencia a Deus, por isso ele foi enviado às nações por profeta. Muito bem, quando eu li isso, professora Vânia e os demais professores, eu não posso discordar que não seja verdade. No entanto, aparentemente quem lê isso parece que Deus realmente separa pessoas praticamente para não falhar, para serem pessoas que vão, né, têm um chamado de Deus, vão ser usados por Deus, e aquilo vem do ventre ou até antes do nascimento. E, enfim, está um poder de Deus sobre a vida e o ministério da pessoa e, portanto, nada pode acontecer. E isto não é verdade. Exato. O fato dele ter chamado antes é verdade. Aquilo que está escrito aqui é verdade, incontestável pela Bíblia. E é revelação de Deus, né? Exato. Mas o fato de não poder ser abalado não é porque se tem a bênção de Deus, nem o chamado de Deus, que Deus tira a liberdade de decisão para as pessoas. Então, este é o ponto que eu ensinaria. Agora, a gente pode falar assim, ou a gente pode fazer uma dinâmica, ou seja, fazer uma pergunta, em verdade, para a nossa classe. Irmãos, aqui está o chamado de Jeremias que o pastor colocou para nós na lição. Vamos fazer um paralelo com a vida de Sansão, que também foi chamado por Deus, em verdade, antes dele ser gerado, antes dele pensarem em gerar, porque era estéril, né? A esposa de Manoá. Exato. Então Deus aparece para Manoá, o pai de Sansão, e, enfim, fala que ele vai ter um filho, fala como Deus quer o nazireado, né? Onde nós aprendemos mais detalhes sobre o nazireado. Então, todo chamado, e que ele seria usado na época dos juízes, ele foi um dos juízes de Israel, para ser. Então, professora Vânia, nessa interação aqui, o que os alunos poderiam, com certeza o professor pode perguntar, olha, quais seriam as semelhanças do chamado de Jeremias com de Sansão? Primeira semelhança a gente já falou, mas você pode completar com palavras melhores aí. Sim, a semelhança é que ambos, não é, tanto Jeremias como Sansão, como você já disse, eles foram chamados e
Ou seja, Deus já deu não somente a forma, a maneira de que eles deveriam viver, e é claro, toda a chamada de Deus tem essa questão da obediência, não é? Se eles permanecessem naquilo que Deus chamou, então é claro que a bênção cairia sobre eles. Entretanto, na pessoa de Sansão, nós vamos ver que, no princípio, tudo começou bem, ou seja, tentou manter aquele nazireado que era o principal fator, não é, para a sua chamada, para ele permanecer naquilo que Deus o havia chamado. Entretanto, ou seja, o livre-arbítrio da pessoa tem um grande, não é, parte nisso aí. Ou seja, é a questão de nós, e essa é a diferença entre Jeremias e entre Sansão. Sansão nós vamos ver claramente no livro de Juízes que, apesar de ser chamado como Jeremias, entretanto, ele tomou decisões. E essas decisões levaram a ele a ter um fracasso na sua vida. Você pode até ler algum texto? Sim, Fala claro, com certeza. Para os professores qual o texto. Se você abrir em Juízes capítulo 14, não é? Nós vamos ver que Sansão ele cresceu, estava tudo certo, mas teve uma época quando ele já se tornou já jovem, ele foi casar, não é? E a Bíblia nos diz, no capítulo 14, fala sobre o casamento de Sansão e que ele escolheu uma mulher, não é? Que não era da sua terra. Versículo 3 diz... que ele viu uma mulher em Timná, filha dos filisteus, e eu, não é, quero, pois, tomai-me ela por mulher. E o pai disse assim, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, ou seja, daquelas pessoas pagãs, que era contrário, não é? Não era somente a questão de Sansão casar com uma mulher que... por causa do seu chamado. Este foi um chamado para o povo de Israel. Deus havia dito para eles que eles não poderiam dar suas filhas aos filhos das outras nações, não é? E então, qual foi a resposta de Sansão? Sansão poderia ter pensado, parado, disse, ok, vamos permanecer no mandato, na obediência ao Senhor. Mas ele diz o que no final desse versículo? E disse Sansão a seu pai, tomai-ma esta... porque ela agrada aos meus olhos. Juízes 14, 3. E 3, não é? E então nós vamos ver que, infelizmente, Sansão tomou essa posição. No caminho, nós vamos ver no versículo também 9, deste mesmo capítulo, que Sansão, na questão do seu nazireado, uma das coisas que ele não podia é tocar em corpo morto. E então, a Bíblia nos fala que ele havia, não é, no caminho para Timná, saiu-lhe um filho de leão, ele arrebentou com aquele filho de leão, matou. Entretanto, ok, matou, deixou para lá. Mas na volta, quando vinha com seus pais, a Bíblia nos diz, no versículo 9, depois de alguns dias, voltou ela para o tomar, apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Então, tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele, foi-se a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele, ou seja, deu do mel. E comeram, porém, olha aí, não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão, que já estava morto há 3 dias. Então, claramente, nós vamos ver, não é, na questão da chamada, dessa diferença entre Jeremias. Jeremias teve muitas oportunidades para simplesmente, né, jogar a toalha e ir embora. Ele disse, não, isso aí não é para mim. Primeira coisa dele, o que eu vejo, né, que nós comentamos aqui antes, foi a questão do casamento, né? Nem todos são chamados para poder viver uma vida de celibatário. Mas Deus disse para Jeremias, você não vai casar. Porque estava num tempo crucial para Israel, para Judá, e simplesmente ele tomou aquilo, se resignou e tomou e obedeceu. Então, a questão do chamado de Deus tem a ver também, ou seja, lembre-se que a aliança de Deus com o seu povo, a chamada de Deus com uma pessoa, um homem, uma mulher, tem 2 partes. E você tem que manter a sua parte, não é? E a questão do livre-arbítrio, da obediência àquilo que Deus é o ponto cerne que vai fazer esta pessoa vitoriosa, abençoada, como foi na pessoa de Jeremias. Então, a questão aí nesse tópico que nós, como professores, vamos fazer a diferenciação, seja você lendo, explicando isso, mas é entender que sim, o chamado de Deus foi para ele ser esta pessoa, esta voz de Deus para a sua nação. No entanto, Deus não prende a ninguém, nós somos livres de a cada dia, a cada passo com Deus. E diga de passagem, Jeremias, como Sansão,
como nós, temos fases na nossa vida, né? E em cada fase, em cada dia, é uma oportunidade de obedecer ou desobedecer, de questionar a Deus e se fechar de entrar naquele desafio ou de receber. Então, Jeremias, uma vez após outra, mesmo com sofrimentos que a gente vai estar estudando neste texto, ele sempre decidiu obedecer ao Senhor e por isso ele cumpriu esse ministério como Deus queria e tudo que Deus prometeu para ele, inclusive aquilo que haveria de protegê-lo, né? Deus o fez também fielmente até o fim. A outra coisa, diferença, é uma palavra que a gente pode também adicionar aí, é a questão da predestinação e a questão da presciência, porque a gente geralmente fala nessas duas coisas para a salvação, mas ela funciona para tudo que é de Deus. Como assim, irmã? É que Deus falou de algumas pessoas, por exemplo, porque ele já sabe o que vai acontecer. Por exemplo, Sansão, ele não falou o que ia acontecer com Sansão, ele deu o chamado. Exato. Deu, inclusive, ao pai de Sansão. A mesma coisa quando falou primeiro a Jeremias. O chamado é o que Deus quer. A nossa vida de obediência, Deus já sabe o que vai acontecer, chama-se presciência. Mas ele não destina a pessoa tirando o querer da pessoa. E nós já colocamos nestes dois exemplos para você, duas pessoas com o mesmo chamado, com o mesmo querer de Deus, ou pelo menos semelhante, e que por causa das suas decisões no caminho, tiveram um fim diferente daquilo que Deus falou. Deus falou algo para Sansão, Sansão mudou este caminho, né? Nós podemos ter pessoalmente um chamado para o ministério, um chamado para o campo missionário, um chamado para profetas, um chamado para o que quer que seja que Deus tenha para nós. Amém? Mas é da nossa decisão para com Deus é que vai fazer uma realidade ou não. O segundo tópico na página 7, a mensagem de Jeremias. Primeiro subtópico diz os dias de Jeremias. No segundo parágrafo, que começa com a palavra historicamente, eu quero ler este parágrafo com você. Portanto, página 7, tópico 2, subtópico 1, segundo parágrafo diz. Pode ler, professora Vânia, o parágrafo. Desculpa, a gente está com uma revistinha só aqui. Historicamente, Historicamente, os profetas surgiam em épocas de apostasia em que o povo se afasta de Deus. Eles eram usados pelo Senhor para advertência, renovação da esperança e de chamado ao arrependimento a fim de evitar o juízo divino. Muito bem. Você que conhece mais do Antigo Testamento e de todos os outros profetas, porque estamos aqui com Jeremias, mas os outros profetas maiores, tantos profetas menores são muito mais em quantidade. É semelhante à mesma, vamos dizer, a mensagem era semelhante dos profetas ou era muito diversificada? Não, sempre as chamadas, ou seja, as mensagens dos profetas chamavam, em primeiro lugar, acima de tudo, ao arrependimento, ou seja, para eles mudarem, porque Deus levantava esses homens com essa mensagem, não somente para trazê-los de sair da idolatria, volta ao Senhor, ou seja, deixar de confiar nos ídolos para voltar ao Senhor, trazia uma mensagem de justiça daquilo que eles estavam fazendo errado, muitas vezes com o seu próprio povo, e em terceiro lugar... E que esse tipo de profecia, aliás, as duas aparecem no contexto neotestamentário também, mas siga. E em terceiro lugar, ou seja, aquela mensagem de esperança. Ou seja, se existe arrependimento, então Deus vai trazer algo especial para eles, ou seja, vai cumprir aquilo que Deus já desde o princípio havia prometido a Abraão e havia prometido a Davi. Gostei dessa palavra final. Já havia uma revelação anterior. Isso, irmãos, eu vou fazer a pergunta agora. A interação que eu gostaria de fazer neste parágrafo aqui é uma pergunta simples, mas atual. Qual é a diferença dos profetas, como Jeremias, bíblicos, para os profetas da atualidade? Da sua mensagem. Eu digo, eu não tenho tanta experiência porque eu não tomo tempo para ouvir as experiências. Porque quando eu escuto, já algo no meu interior não vai bem. Em algumas igrejas também, graças a Deus, numa igreja sadia, a maior parte do tempo que eu estive aqui, não é? Mas nas poucas andanças, algumas vezes, me encontrei, não é? Com alguns profetas, enfim, cuja mensagem são intrinsecamente diferente da mensagem que Deus tem. Agora, eu vou fazer aqui. Primeira pergunta, como tese, é essa. Qual a diferença da mensagem de Jeremias para a mensagem dos profetas de hoje? Não deveria ser nenhuma. Por quê? Porque o profeta, que é voz de Deus, profeta, ele deve falar uma mensagem de Deus. Então, quem está falando supostamente é Deus. E a mensagem central da Bíblia, vamos falar ali bem de cima, qual é? Em relação ao homem.
Qual é o grande problema da humanidade, segundo a Bíblia? Começou no Éden. O que aconteceu com Adão no Éden? Ele Pecou. Ele pecou. O pecado, como diz Isaías 59, separou o homem de Deus. Também lá no Éden a gente vê essa separação. Assim? Então, essa comunhão se perdeu e o homem teve essa tendência agora da sua natureza de estar caminhando para o pecado. Então, a constante chamada ao arrependimento. Mesmo o cerne da Bíblia, que é na pessoa de Jesus Cristo, o que Jesus chegou pregando? O que João Batista, que veio, foi o último dos profetas antes de Jesus, chamou o povo? Ao arrependimento. Preparou o caminho de Jesus para quê? Para se arrepender. Por quê? Porque o povo, constantemente, você acabou de falar dos profetas do Antigo Testamento, o que acontecia é que o povo estava em pecado contra Deus sempre. Sim. E se o profeta é a boca de Deus, então Deus quer corrigir o povo, trazer o povo de volta. Agora, os profetas de hoje, irmã Vânia, não sei você que tipo de experiência, mas só profetizam, até tem uma escola de profetas aqui nos Estados Unidos, né, que agora está crescendo pelo mundo inteiro, estão ficando famosos. Que na escola, irmãos, na escola lá, bem, como é que eu sei? Porque uma pessoa crente daqui que escreveu um livro, depois eu vou falar desse livro aqui, né? Foi lá e assistiu classe. Só pode profetizar coisa boa. Eles aprendem a profetizar. Como é que pode? Se a profeta é boca de Deus, você aprende o que falar e só pode falar coisa boa. Então, irmãos, desculpa, por favor. Você é boca de Deus. Vai cair, vai fazer, vai acontecer, vai ter bênção, a família vai ser convertida, você vai prosperar. Quando eu vejo, a pergunta é, qual é a mensagem de Deus para o seu povo? O que Deus quer já foi revelado. É a palavrinha final que você falou. E eu quero que nós, como professores, tenhamos esta segurança. Escute, por favor. O que Deus quer já está revelado. Ele não muda. Você já ouviu aquele versículo que diz que nele não tem sombra de variação? Pois é. Amém? Ele pode continuar falando, ele pode falar palavras diferentes, porque nós, seres humanos, somos diferentes. Mas o querer de Deus nunca mudou. Não muda e tem mais. Não mudará. Porque até para o futuro, a revelação já está fechada. Ele diz, está selada. Ninguém acrescente nem tire das palavras deste livro. Então, o querer de Deus nós já conhecemos. Israel conhecia, professora Vânia? O querer de Deus? Tá aí, claro. Você falou. A lei já era conhecida. Então, qual o problema? Para que levantar profeta? É porque estavam desprezando, se esquecendo no sentido de como é que se diz? Não é querer, mas de conveniente. Essa é a palavra. Não é o que nós vivemos no nosso dia? Agora, qual é a voz de Deus para a nossa conveniência? É dizer, vai dar tudo certo. Indistintamente daquilo do nosso caminho, não está nos padrões de Deus. Pelo contrário. Muitos em pecado estão recebendo profecia de bênção. Diga, irmão. Não, e Deus, ele nunca deu uma palavra de bênção antes de vir o arrependimento. Porque Deus não vai jogar pérolas a porcos. Deus, ele não vai colocar a sua bênção. O santo não se mistura com o impuro. Então, Deus não vai colocar a bênção dele em um vaso que está sujo. Tem que primeiro limpar para depois colocar a bênção. Ô, Vânia, o que adianta a bênção aqui? Se a gente terminar a vida em pecado, longe de Deus, que era o caso de Israel, ok? Em desobediência contra Deus, longe de Deus, e Jesus fala claramente, é o caminho largo. O caminho largo, irmãos, não muda. Jesus disse, ele não leva à salvação. Você pode ser judeu, pasme. Você pode ter se convertido, pasme. Mas se entrou e está vivendo uma vida, eu não estou dizendo que você caiu num pecado. Não. Caiu, se arrependeu, voltou. E por que precisa arrepender? Muitas vezes a gente, por uma questão ou outra, tá ali lutando. Ou até, às vezes, já se acomodou com aquilo, porque parece que tá todo mundo mesmo, cada um com os seus pecados. A gente até fala, né? Cada um com o seu. Não, Senhor. Para Deus não mudou nada. E é por isso que ele manda profeta. Agora eu pergunto, quantos profetas de Deus... Porque se é de Deus, o que vai estar trazendo o povo é o arrependimento. Quantas mensagens de arrependimento por parte de profeta você tem escutado? Porque eu, só pela graça de Deus, do púlpito de alguns pastores que ainda pregam a palavra que já foi revelada. Então, a gente podia falar sobre isso aqui, muita coisa, mas essa é a questão. A diferença entre os profetas atuais é que os profetas atuais, a mensagem deles não estão convergentes, ou seja, não estão parecidas com o que Deus quer. Como eu sei que Deus quer? Professora, mas você está dizendo o que Deus quer e você sabe o que Deus quer? Sei. Está na Bíblia. Porque ele revelou. Porque ele revelou. Irmãos,
Esta palavra é a única revelação de Deus. E alguém vai dizer, como já disseram, irmã, mas Deus não está fechado numa caixa. Ele pode falar mais coisas novas, mas ele não quis. Ele pode, mas ele não quis. Nesta palavra está escrito o suficiente que ele aqui fechou a revelação. Acabou. Ele não quis. Ponto. Volto a dizer, no tocante às coisas individuais, por exemplo, para revelar o meu pecado, o seu pecado, vai ser diferente. Claro. E diga de passagem, você já ouviu falar da Azusa Street, né? Quando houve um renovo, né, do batismo no Espírito Santo, da vida com os dons espirituais na igreja, porque nunca deixou de existir. O pentecostalismo não é um movimento, não é uma coisa nova. O pentecostalismo começou... Foi Jesus quem disse que o Pai prometeu, ele cumpriu, enfim, já conhecemos em Atos capítulo 2. Mas a profecia, eu vi vários livros, né, que contam, etc., que chegava a pessoas e ali alguém era tomado por Deus, falava em profecia e expunha o pecado da pessoa e a pessoa se arrependia. Então essas eram as profecias do Azusa Street. Eu ainda cresci novinha numa igreja que acontecia essas coisas. Hoje não tem. Hoje não tem profeta que fale a voz de Deus que eu vi. E eu digo, por que, irmã? Como você pode julgar? Não, estou dizendo por mim. Porque eu até queria bênção para todo mundo. Mas a revelação de Deus já foi dada. A bênção, escute, por favor. Deixa eu fazer isso mais simples. A bênção de Deus já foi revelada. Sabe qual é a maior bênção que nós temos? São duas. São duas. A maior delas está por vir. É o céu. Se a minha e a sua maior bênção não é o céu, o caminho que nós estamos está errado. Não se chama evangelho. E a segunda maior bênção é que nesta peregrinação, como foi Israel no deserto, Deus está presente conosco. E agora, não como uma coluna em cima de nuvem ou de fogo, mas dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Estas são as duas grandes e maiores bênçãos de pertencer a Deus. O resto, irmão, é resto. Diga de passagem, a maioria é do mundo. E Deus diz, olha, eu não vou tirá-los, porque é uma missão. Há outros para ser ganho. Para quê? Para a bênção maior que é a eternidade. Se nós sairmos disso, nós não estamos no evangelho bíblico. Aleluia. Então, esta é a bênção. Então, o que os profetas fazem? Chama o povo a voltar ao caminho de Deus. Que na época de Jeremias era a lei, não é assim? Sim. E hoje, o caminho de Deus é o evangelho de Cristo. Exato. É o evangelho bíblico. Muito bem. Então, falamos do segundo tópico aqui, né? Terceiro tópico, a mensagem de Jeremias está na página 8. Ok? O primeiro subtópico é a resposta do povo. O segundo é o sofrimento de Jeremias. E aí tem um parágrafo aqui, ou uma frase, que o pastor colocou. O sofrimento é parte inevitável da vida de um crente fiel. É sua também, professora Vânia? Que o meu tem. Muitos. E tem um papel pedagógico. Eu gostei dessa palavra aqui. O que significa um papel pedagógico? Porque acho que ensina, né? Ensina alguma coisa. Contribuindo com uma vida cristã mais madura. Professora Vânia, algum sofrimento na sua vida te causou que você tenha consciência que você saiu dessa provação, deste período de sofrimento mais madura? Sim. E você acha que é válido, então? Muito porque exatamente, meu pai ele sempre dizia, né? Você não cresce nem amadurece com as vitórias, né? É exatamente no problema, é exatamente no tá na moinha, é verdadeiramente quando você está passando pela tribulação, né? O vale da sombra da morte, é ali que você não somente você reconhece quem é você, perfeito, a sua limitação, e você aprende a depender de Deus. Você sabe que você está, ou seja, é você e Deus, e esta provação, ou seja, te ensina a depender e te ensina a conhecer e a crescer, a sair dessa. Não é porque o crente não fica lá plantado, choramingando, ai meu Deus, se fazendo de vítima. Não, você tem que ir adiante, não é? E exatamente para isso, não é? A gente vê isso na vida de Jó, a gente vê isso na vida de Davi, todos os homens de Deus que passaram na vida de Jeremias, não é? Faz um trabalho de refinamento, não é? A pessoa se torna, como o que Pedro diz, não é? A fé no fogo, né, se torna pura. As escórias saem, e aí você vê um vaso lindo. Profundidade, revelação abençoada de Jesus para nós aqui nesta classe.
As duas... é mistério revelado. Por que o sofrimento nos faz amadurecer e crescer? Por que Deus permitiu e quis, inclusive, para pessoas como Paulo, para pessoas como Jó, para pessoas como Jeremias? Não podia ser um profeta abençoado como os de hoje, irmãos. Para que tanto sofrimento? E ele não foi o único. Não. Pelo contrário, a maioria das vidas dos profetas, em algum lugar Deus dizia, você vai fazer isso. E vai, mas Senhor, coisas assim tremendas de difíceis. A maioria foi perseguido, mensagem, enfim. Mas por quê? Porque no lugar do sofrimento, as duas palavras que você falou, primeiro a gente se conhece. A gente se encontra na nossa natureza quem nós somos. Quando a gente sofre, a gente não tem o socorro do nosso ego mais, porque está acabado. A gente não tem o socorro das coisas deste mundo. Por quê? Porque este mundo está caindo ao nosso derredor. Então, o nosso socorro é o Senhor. E como é, aí a gente começa a conhecer a Ele, a gente começa a procurar a Ele. Quando a gente procura, ora ou não ora mais, irmão? Vai ou não vai mais para a igreja quando está passando por problema sério? Sofrimento. E quanto maior o sofrimento, mais a gente se conhece, se encontra, encara a realidade. E mais a gente conhece o Deus que nós servimos, se nós o formos procurar. Mas a pergunta para os alunos, que pode ser aí também uma oportunidade de alguém dar um testemunho, né? Alguém dar um testemunho. Que lição que você, alguém aqui passou por um tempo de sofrimento na sua vida, junto à sua família, o que foi, mas que vocês, depois que passaram, te trouxe ou trouxe a alguém da sua família, não é? Uma maturidade diferente. Mas principalmente a questão do amadurecimento é uma coisa que geralmente é mais pessoal, para você dizer o que aconteceu com você. Então, essa não adianta tentar forçar isso nas pessoas, tentar, ou seja, cada um tem que passar. E Deus sabe o nível de provação, de sofrimento que a pessoa precisa, primeiro, não somente para poder crescer, muitas vezes para poder largar aquela escória que tá ali pregada em você, que Deus sabe, né? Qual é o tipo de... É igual uma criança, né? Você pode ter... A Manuela que tem 2 filhos. Um, você fala e a pessoa já tá chorando, né? Outro precisa de levar uma chinelada para poder, porque Deus sabe, né? O nível de sofrimento. Por que eu não tô sofrendo? Por que o meu sofrimento é pior do que aquele irmão? Porque Deus sabe, irmãos. Aonde que você tem que crescer. E também o nosso chamado para com Deus e a realidade, porque no caso de Jeremias, ele não precisou sofrer por causa dele. No caso dele, vamos falar de Jeremias aqui. Mas a realidade do povo também, não é? Então, Paulo, por exemplo, também, né? Então, tem em tudo isso, se a nossa vida é nessa dimensão, que eu falo da palavra de Deus, é para dar glória a Deus. Mas o profeta de hoje diz, a tua riqueza dá glória a Deus. É ou não é verdade, irmão? Dica para mim, por favor. Os nossos líderes, que estão parecidos com os líderes da época de Jeremias aqui, né? Dizem que a nossa riqueza, o cargo na política e o que quer que seja, a tua bem-aventurança é que dá glória a Deus. Já Paulo disse o seguinte, para uma igreja, até esqueci qual foi agora, se foi Filipenses, ele diz, irmãos, eu quero dizer que o que eu sofri pela causa do Senhor valeu para bem, porque os irmãos da igreja tal, quando escutaram o que eu sofri, tomaram ânimo com o meu sofrimento e estão mais ousados para pregar o evangelho. Por quê? Porque no fim a glória é para quem, irmãos? A obra é para quem, irmãos? Nós vivemos para quem, irmãos? Agora, quando o nosso olhar, que aí assim é Filipenses capítulo 3, né, está neste mundo, só pensa o que ele diz dos falsos obreiros lá, ele diz, só falam e só pensam nas coisas daqui, da carne. Pronto. Então, os nossos profetas, os nossos sacerdotes, hoje muitos, não todos, graças a Deus por isso, mas estão focados aqui, e eu pergunto, esta é a glória que Deus quer? Né? Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, aleluia. E o nome de Deus, irmãos, a gente escuta a história de Paulo, e o nome de Deus é glorificado. Agora, quem de nós quer viver a vida de Jeremias? Quer viver a vida do apóstolo Paulo? Do apóstolo Pedro? Que Deus nos guarde em nome de Jesus, porque a Bíblia não mudou e tem mais. O Deus da Bíblia é o mesmo. Se nós queremos, Jesus falou, não vou prometer ser diferente. Nem vou dizer que eu quero tirar do mundo, que seria melhor. A gente está aqui segurado no mundo. Jesus disse, não. Podia até livrar, mas eu vou livrá-los do mal. Eu vou ser com vocês. E tem mais, eu quero que vocês sejam unidos. E unidos no quê? Aí outro texto lá de Jeremias, no mesmo parecer, no mesmo sentimento. Né? Em unidade
E aí se junta, que é a lição dos adultos agora, né? Para comungar, para poder escutar a história um do outro, se fortalecer um ao outro. Eu encontro com a professora Vânia de vez em quando, pra gente botar as histórias em dia. Eu escuto o sofrimento dela, sou fortalecida. Ela escuta os meus e vai seguir. De vez em quando tem testemunho de bênção também, irmão. Também, por favor, né? Tem testemunho de bênção. Não é só sofrimento, não. Não é só sofrimento, graças a Deus. Por quê? Aquilo que nós já dizemos. O maior é o céu. As duas têm a mesma esperança, amém? Amém. Mas, enquanto nós estamos aqui, nós temos o Senhor conosco. Permite passar por lugares difíceis, é dor, é sofrimento, mas há alegrias espirituais, a provisão na hora certa, há milagres, tudo para a glória dele, confiança nele, esperança nele, tudo para a glória do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Último subtópico aqui, subtópico 3, página 9, diz o cumprimento das profecias de Jeremias. Aqui tem duas palavras. Primeiro, ele falou pregar o arrependimento, está lá antes do texto de Jeremias 18, 7 a 11, já caminhando para o finalzinho ali. O arrependimento era a principal missão do ministério de Jeremias. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? A questão de que a palavra profética é para isso, porque é o desejo de Deus. Se ele é a boca de Deus, ele tem que falar do desejo de Deus. E o desejo de Deus é que o povo volte à sua vontade, aleluia, porque é perfeita. No entanto, eu coloquei uma pergunta aqui para se os irmãos quiserem conversar sobre o que nós precisamos nos arrepender hoje. E claro que uma das coisas que nós conhecemos mais é aqueles pecados tradicionais, na área de fornicação, a mentira e etc, etc. Mas um dos pecados, professora Vânia, a gente estava até comentando um pouquinho antes aqui de começar a nossa gravação, que a gente vê pela Bíblia é aquilo que é a idolatria, mas às vezes não tem nome de idolatria, e Deus fala assim mesmo: vocês confiaram em outros que não em mim. E não só dói no coração de Deus, mas é um pecado, porque confiança é você ter a sua, enfim, confiar a sua vida, a idolatria era isso, que a chuva vai cair, mas que é o Deus Baal é quem vai mandar, não é assim? A confiança, por exemplo, eu anotei aqui algumas das coisas, por exemplo, né? No caso de Jeremias mesmo, eu acho que o Egito era uma nação que já tinha ajudado Israel, já tinha no passado ajudado. Exato. Então parece que o rei da época... no caso, eles, como estavam sendo atacados pela Babilônia, né? Então, eles decidiram, vamos nos fiar, né? Nos exércitos, nos carros, no grande exército do Egito. Então, havia uma relação, vamos dizer, de rei com rei ali. Exato. Havia uma possibilidade. Pois é. E aí, Deus traz a sua palavra. Ele diz, não confie no Egito. Ele diz para Jeremias, fala para o rei, fala para o povo, não confiem no Egito. Confiem em mim. Sejam obedientes. Volte para mim. Então, alguns durante o tempo, né, desde que confiaram em outras nações. E isto é uma idolatria, é um pecado contra Deus. A nossa confiança, mesmo que Deus use uma nação para nos ajudar, a nossa confiança como servos de Deus tem que ser no Senhor. Então, hoje, nós podemos não falar de outras nações, mas quem de nós não confia que tem um amigo, uma costa larga em algum lugar? Tem um contato daqueles, né? Poderosos. Deus pode até usar um contato. Mas o que acontece muitas vezes conosco? Não é o que acontece aí, Deus permite. Você vai, de repente, esse teu contato falha na hora. Para quê? Isso, se for bênção, de Deus nos colocar no lugar do sofrimento para nós encontrarmos de volta. Mas algumas vezes, até Deus, se essa é a nossa escolha, Deus permite acontecer, não é? Por quê? Porque nós escolhemos esta confiança ao invés de confiar em Deus. E depois, o pior de tudo, não somente na nossa vida agora, né, atual, mas como também aconteceu muitas vezes com Israel, era aquela questão de você ficar devendo favor. Ou seja, o Egito fez isso por mim, veio me livrar, veio atacar aquele que estava tentando me atacar, não é? Mas a pessoa ficou debaixo do jugo daquela outra nação. Agora você fica ali preso, não é? Da mesma maneira, muitas vezes, com essas costas largas, as pessoas ficam também, né, devendo favor a essas pessoas, ao invés de ter simplesmente estar livre e depender unicamente de Deus. Né? Então Deus nos chama pela voz profética bíblica, não é? A nos arrepender de colocar as nossas confianças. Tem um texto até, não sei se é Salmo, né? Fala, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Ou seja, nós podemos ter posses, e alguns se gabam nas suas posses como se fosse
um poder, colocam sua confiança. Pode o mundo, a economia do mundo benzer, e até alguns passam toda a vida para construir isso, tal da independência financeira, né? Confiando. No entanto, o Senhor nos chama ao arrependimento, Aleluia. porque o crente em Cristo Jesus, aleluia, tendo muito ou pouco, a sua confiança é um Deus de milagre, porque quando a gente passa no deserto, que não tem nem água, Deus faz água sair da rocha. Aleluia. Aleluia. É este o Deus que eu creio. Tem mais. É o Deus que eu quero crer nele até o fim. Porque eu já estive em lugares de nada e já estive em lugares de muito. E num e no outro a minha confiança estava no Senhor e o Senhor supriu. Glória seja dada ao nome de Jesus, porque ele é o mesmo. Então, arrepender é de confiar em nós mesmos, né? Não se gabe, tá aí. Sansão era alguém que se confiava em si mesmo. Eu tenho a chamada, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho força. Ele via toda vez que ia tocar. Em alguma coisa ele fazia, acontecia. Vão mexer comigo? Tô até vendo Sansão, né? Aí saía lá com os portões na cabeça, nas costas, né? Confiados, confiança em nós mesmos, na nossa inteligência, na nossa capacidade, na nossa juventude, na beleza, o que quer que seja, confiança em nós mesmos. É pecado, irmãos. Então, Deus, ele chama agora aí, onde estão os profetas? Que estão... Porque o que o profeta fazia era pegar a palavra de Deus, que era a revelação que Deus já tinha dado. Deus dizia, olha, repetia. E alguma coisa nova? Sim, a coisa nova era o que era próprio para aquele tempo. Por exemplo, o Egito era o que eles confiavam. Então, Deus, por boca de Jeremias, falava, não confie no Egito. Falava que era uma nação do norte. Deus hoje não vai falar uma nação do norte, tá vindo de coisa... Mas a temática era para dizer, olha, o Senhor vai punir, a tua vida vai se acabar, para trazer de volta o que, irmão? A bênção de Deus. Vamos nos lembrar aqui a bênção de Deus, as duas maiores? Qual a primeira, irmão? Qual a maior? O céu. O céu. A vida eterna é a maior. Qual é a segunda, irmãos? Queremos a bênção de Deus? Qual é a segunda, irmãos? É a presença de Deus na nossa peregrinação. Pronto. Aleluia. Essa é a bênção do crente. Porque quem tem Deus, irmãos... Se não tiver comida, como para o profeta aquela vez, ele manda o corvo vir trazer comida. Glória a Jesus. Quantos testemunhos a gente tem, né, Vânia? Quantos testemunhos a gente tem? Até a minha família mesmo. Pois é, a sua família mesmo, eu sei disso. Por isso que eu estou falando aqui. Em plenos Estados Unidos da América. Em plenos Estados Unidos. Literalmente sem ter nada. E Deus foi com o telefone, né, irmã? Como é que é o nome da Rússia? Pokovich, como é que é? Irmã Joana Borichevsky. Né? O telefone da casa dela foi isso que falou, que tocou. E o que aconteceu? E que a pessoa do outro lado, uma voz masculina, dizendo, olha, vai, faz uma compra, né, e leva para o pastor Heronides. E desligaram o telefone. E ela, sem saber o que está acontecendo, quem é? É um trote, né? Aí ela ficou nessa dúvida. Novamente, a pessoa... O telefone tocou, disse a mesma mensagem. E ela, como era crente, uma mulher de oração, então ela entendeu, né? Disse, será? Aleluia. Então foi para o mercado, encheu o bagageiro do carro dela, chegou lá em casa com tanta vergonha, né? Disse assim, né? Olha, E ela contou a experiência. E quando ela começou a contar a experiência, o Espírito Santo de Deus caiu. Foi língua estranha, foi, né? Disse, olha, irmã, deixa eu mostrar a situação da nossa geladeira e da despensa aqui. E então foi algo fenomenal. Isso eu escutei da tia João, semelhante testemunho. Este seu, eu vejo as suas lágrimas, só quem tem essa vida. Agora a pergunta é onde nós estamos hoje. O sofrimento pode até ser igual. Mas a nossa dependência, a nossa visão, o nosso coração, como ela diz, a irmã era crente. Agora, crente de oração, irmão, não é essa oração de hoje que é hinozinho e repetida mantra espiritual, não. Era oração mesmo. Era uma vida com Deus mesmo. E vocês, no campo missionário, parecia de rico, de nada, estavam vivendo sem nada, obedecendo o chamado do Senhor. E o Senhor proveu. E eu me lembro, deu um dia fazer uma sopona lá em casa. E Deus, no meu coração, disse, leve um pouco da sopa para a casa de uma família, que ele morava no mesmo condomínio. E aí, eu, com a vergonha, eu fui o outro lado da história, né? Morrendo de vergonha, mas eu senti claramente. Aí eu fiz um panelão assim, botei e levei para casa. Quando eu cheguei lá, eu falei, irmão, se desculpa aqui, mas é que eu fiz, eu espero que esteja gostando, mas eu vim trazer um pouquinho para você. Quando eu coloquei, trouxe o irmão, que era diácono, gritou na sala, disse, minha filha! Ele tinha uma filhinha. Ele disse, Deus enviou comida para nós hoje. Aleluia. Aleluia. Vamos dar glória a Deus,
porque o Senhor enviou. Por quê? Pô, não tinha nada. Naquele dia eu não sabia. Nunca imaginava que a família estava passando aquela situação e fiquei, né, atordoada ali. Mas para nós vermos esta realidade. Então, a nossa confiança, irmão, no muito ou no pouco, é na pessoa do Senhor. Então, precisamos nos arrepender de não confiar em nós, nem nos carros, nos cavalos, nas nossas posses, nem nos amigos, nem em outros deuses. Deus Mamon é o Deus de hoje, né? É o Deus Baal, que é a força oculta de restauração. Tem tanta gente confiando, crente, irmão, em horóscopo, em metafísica, em pensamento positivo. Pode colocar cristianismo misturado com tudo isso, ainda é ocultismo, irmão. Você pode botar capa de cristianismo para pensamento positivo, nova era, que ainda é misticismo, não tem nada com Deus, não. Exatamente. Vamos voltar à Bíblia, parar de ler estes livros, que os nossos jovens, inclusive, estão sendo levados a ler. Todo esse negócio de pensamento positivo, de ver antes, não sei o que, isso não é fé não, irmãos. Não é não. Isso é ocultismo, que estão colocando capa, inclusive chama-se novo pensamento, porque a nova era, ela não tem uma capa cristã. Mas o novo pensamento, que não é uma linguagem muito conhecida no Brasil, mas o produto é conhecido, conhecidíssimo, porque está por todo lado. Mas ele é a mesma origem espiritual, mas disfarçada de cristianismo. A maioria dos autores menciona até coisa da Bíblia, fala de Deus, mas não tem nada da palavra de Deus. A deusa Diana, a deusa da promiscuidade dos Efésios, né? Muitas vezes nós, como crentes hoje, estamos colocando a nossa confiança, principalmente os jovens, né? Irmãos, tudo isso do corpo humano, todos estes prazeres são tão passageiros, são tão pequenos. O Senhor nos chama como jovens, a abstinência no Senhor, esperando no Senhor. E depois um casamento no Senhor, um casamento sadio, se o Senhor o der, é a bênção de Deus para este caminho. Tem mais. Segure-se na segunda bênção maior, que ainda é maior do que o casamento, que é a presença de Jesus contigo. Amém? Entra no casamento com Jesus contigo, porque é melhor assim. Porque senão, só quem vive esta realidade, até Paulo disse, olha, melhor bom é que vocês fiquem solteiros feito eu. Mas se casarem, enfim, não há pecado, é uma bênção, mas essa é a realidade. O que eu quero fazer um paralelo aqui é que a nossa confiança como crentes, às vezes, a gente nem percebe. Mas a chamada profética de Jeremias foi ao arrependimento. Não confie no Egito, não confie no rei, não confie nos vossos sacerdotes que estão, você estava falando, né? Estão corrompidos, né? Porque foi como a gente estava falando, né? Jeremias, supostamente ele deveria ter sido um sacerdote, porque o seu pai vinha de uma família sacerdotal. Entretanto, Deus o tirou e o chamou, porque ele poderia simplesmente dizer, não quero esse chamado e vou ser também sacerdote, não é? E está o perigo, muitas vezes Deus ele dá o chamado, não é? A você, a mim, às pessoas, e muitas vezes no meio do caminho nós abandonamos. Mas o que acontece? Jeremias, na época do seu ministério, não é que ele teve que trazer a palavra do Senhor de arrependimento, aqueles mesmos sacerdotes que deveriam ser da sua idade, que deveriam ser seus amigos, não é? De trabalho, no templo do Senhor, estavam corrompidos. E a palavra dele foi exatamente contra essas pessoas. E temos que ter coragem, não é? Porque ser profeta de Deus, você vai contra a correnteza, não é? Eu estava lembrando quando você falava sobre Paulo, a questão desse misticismo, de tudo isso, não é? Estar com uma capa cristã. Nós vamos ver aquela mulher que dizia, quando Paulo passava junto com Silas, né, em Filipos, estes são os servos do Deus vivente, não é? Estava dizendo a verdade? Estava. Entretanto, aquela voz, a procedência daquela voz não era de Deus, e aquilo incomodou. E a Bíblia fala de que Paulo, durante alguns dias, escutou aquilo e deixou para lá. Mas teve uma hora, irmãos, que aquilo ali, o Espírito de Deus entrou e disse, sai dela. E quando repreendeu o demônio que estava por trás, a Bíblia fala que a mulher foi liberta, não é? Então, Jeremias também da mesma forma. Teve que enfrentar, não é? E essa coragem não é nossa, não é? Porque é a autoridade. Quando você obedece o chamado de Deus e obedece a palavra, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que dá que deu para Davi quando viu aquele Golias, que deu a Jeremias ao ver toda aquela, não somente o palácio, o rei, os sacerdotes, os profetas também, porque haviam profetas falsos que estavam dizendo, não, vai. E Jeremias estava dizendo, não, vai não, rendam-se, não é? Então... Eu quero terminar essa lição, professora Vânia. Hoje nós estamos fazendo essa gravação, já é sábado, amanhã é classe. Pouca gente vai assistir essa lição. E dos poucos que vão entrar nessa lição, poucos vão chegar até o fim onde chegaram aqui. Agora eu creio que se você chegou
é porque Deus tem um propósito. Aleluia. E se você, no seu coração, tá dizendo, olha, parece que coisa, um monte de coisa a gente falou aqui tão rápido, né? Mas nisso tudo, nessa palavra final, você diz, eu tenho coragem. Eu amo ao Senhor. Eu quero dizer duas coisas para você. Primeiro, nós vamos ser muito abençoados nessa série de lição, eu creio nisso. Aleluia. Sobre a vida de Jeremias. Mas a segunda coisa, eu gostaria de desafiar você a desligar quando você terminar este vídeo, a tomar alguns minutos de oração, respondendo ao Senhor. Dizer, Senhor, Tu sabes onde eu estou, o que eu vejo, o que eu não vejo, onde os meus desejos, a realidade da igreja ao meu redor, porque eu não tenho a menor ideia de quem é a sua vida, de onde você está. Mas em comum nós podemos orar esta oração. Senhor, faz-me ver a verdade. Faz-me ver, faz-me enxergar o que é verdadeiro, o que é falso. Faz-me entender e usa-me. Usa-me como tua voz, em nome de Jesus. Aleluia. Nós, como professores, dentro da nossa sala de aula, irmãos, como podemos ser usados? Deus já nos deu. Sejam 2, sejam 10, eu não sei quantos, 50, não importa. Já nos deu alguém, pessoas, almas, que nós podemos marcar a diferença, ser voz de Deus. Voz de Deus. Talvez nós não sejamos profetas, mas nós estamos falando a profecia de Deus, a palavra de Deus. Vale mais? Muito mais do que os falsos que estão levando o povo para um caminho contrário a Deus. Que Deus, minha oração é que Deus mova você em nome de Jesus. Que Deus use a você poderosamente. E não só na sala de aula. Agora, como a professora Vânia acabou de dizer, foi necessário para Jeremias, foi necessário para Paulo. A gente já sabe que a nossa vida não vai ser um mar de rosas. Aleluia. A gente já sabe que não vai ser fácil. Não é fácil, escute o que eu estou dizendo. Nem ver a verdade é fácil. Melhor é ser cego. É achar que tudo é de Deus. É muito melhor. O problema é que não é. Mas, se você aceita o desafio, coloque-se diante de Deus e Deus vai te guiar neste caminho. Essa é a bênção que nós podemos ter. Que Deus ricamente abençoe você neste começo de trimestre, nos dê um fim de ano de vitória. Nestes tempos que nós, vendo as notícias, as realidades que estão se passando no mundo, não há dúvida alguma, aleluia, as grandes mudanças do fim da nova realidade que até os ímpios estão dizendo, olha, vai acontecer essas mudanças. Exatamente, vai acontecer mesmo. Porque o reinado bíblico que a Bíblia fala do anticristo se parece em muito ou em muitíssimo o que eles estão dizendo que vai acontecer. Porque vai acontecer. É porque Deus permitiu que acontecesse. Amém? Aleluia. Estamos acabando a nossa trajetória aqui na Terra. Agarre-se com o Senhor. Seja fiel ao Senhor em nome de Jesus. Seja usado por Deus para salvar ainda aqueles que estão em dúvida. Porque muitos têm, como Paulo diz, já comichão nos ouvidos e não querem mais dar ouvidos à verdade. Eu sei disso, aonde nós estamos trabalhando para Jesus. Você sabe disso, aonde você está. No entanto, o Senhor ainda nos chama para que quando Ele diz, quando eu chegar na Terra, ainda acharei fé na Terra, pela graça de Deus. Há um punhado. Aleluia. E estes são aqueles que ouvirão a trombeta e ressuscitarão com o Senhor, porque Ele já nos preparou o lugar. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.